Imagina a cena. Uma festa de aniversário de casamento luxuosa vira um tribunal público. A traição do marido, o discurso cruel de vitória da amante, tudo na frente da elite da cidade. Ele é meu agora, ela sussurrou, um anel de noivado de diamante brilhando no dedo. Ele vai ter um filho comigo. A esposa, Emília, ficou parada sozinha. O mundo dela desmoronando em 1.000.000 de pedaços no meio dos dedos apontados e do julgamento silencioso. Eles acharam que ela estava destruída. Eles acharam que ela estava derrotada. Mas o que eles não sabiam era que a pessoa mais quieta daquela sala estava prestes a liberar um poder tão imenso que não apenas silenciaria seus inimigos, mas compraria o próprio chão onde eles estavam pisando. O convite era gravado em folha de ouro num cartão tão grosso que parecia uma lasca de mármore. O senhor e a senhora Marcos Tavares solicitam o prazer da sua companhia para celebrar 5 anos de casamento. Para Emília Tavares, segurar aquilo era como segurar uma mentira lindamente elaborada. 5 anos. Os 2 primeiros tinham sido uma névoa tonta e ensolarada de amor. Marcos, com seus olhos azuis afiados e um sorriso que podia desarmar tubarões do mercado financeiro, a tinha conquistado completamente. Ele era uma estrela em ascensão nas finanças, um homem de ambição e charme magnético. Emília, uma historiadora de arte com uma paixão silenciosa por retratos renascentistas, era seu contraponto sereno. Os amigos chamavam eles de casal perfeito. A ambição dele, a graça dela. O mundo dele de números e risco, o mundo dela de beleza e história. Mas o último ano tinha sido diferente. O ouro começou a descascar, revelando algo frio e cinza por baixo. Começou com coisas pequenas. As noites tardias no escritório que não cheiravam a café velho, mas a um perfume agressivo e desconhecido. Algo floral e invasivo, como um primo mais espalhafatoso do Chanel. Depois vieram as ligações sussurradas que ele atendia na varanda, a tela do celular sempre protegida, a distância emocional que parecia um abismo se abrindo entre a cama de casal deles. Emília não era ingênua, mas acreditava em compromisso. Ela tentou. Sugeriu terapia de casal. Ele disse que estavam ocupados demais. Ela planejou fins de semana românticos. Ele tinha uma fusão de última hora para resolver. Ela via os sinais, as pequenas bandeiras vermelhas que, quando costuradas juntas, formavam um estandarte de traição. Mas ela se agarrou à esperança de que isso era uma tempestade, não uma mudança no clima do casamento deles. A festa de aniversário foi ideia do Marcos. Precisamos mostrar para todo mundo que estamos mais fortes do que nunca, Mila, ele disse, a voz um pouco brilhante demais, a mão nas costas dela um pouco performática demais. Vamos reservar o Salão Safira no Monte Carlo. Caprichar em tudo. Uma celebração para nós. Emília sabia o que realmente era aquilo. Uma campanha de relações públicas. Rumores estavam começando a circular no círculo social de elite deles. Sussurros a seguiam em almoços beneficentes. Olhares de pena eram lançados na direção dela no clube. Marcos, sempre consciente da imagem, queria abafar a fofoca com uma onda de champanhe e extravagância. Ele estava usando o casamento deles como escudo para a reputação dele. Na noite da festa, Emília ficou parada diante do espelho de corpo inteiro no apartamento palaciano deles no Jardins. Ela usava um vestido feito sob medida, uma seda azul safira profunda que combinava com os olhos dela. Sua única joia era um fio de pérolas e as alianças. Ela parecia a esposa corporativa perfeita. Elegante, equilibrada, intocável. Mas por dentro, o estômago dela era um nó de pavor. Você está deslumbrante, Marcos disse, entrando no closet. Ele já estava no smoking, parecendo um mestre do universo. Ele beijou a bochecha dela, um toque seco e fugaz. Pronta para brilhar. Marcos, ela disse, a voz suave mas firme. A gente tá bem. Ele ajustou a gravata borboleta, evitando o olhar dela no espelho. Claro que sim. Porque não estaríamos. Temos tudo. Tudo exceto honestidade, ela pensou. Tudo exceto você. Ele finalmente encontrou os olhos dela no reflexo. Por um segundo, ela viu uma fagulha do homem com quem tinha casado. Um lampejo de culpa, de arrependimento. Mas desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituído por uma máscara polida de confiança. Essa noite é sobre nós, Emília, ele disse, o tom não deixando espaço para discussão. Não vamos estragar. Sorria. Temos uma apresentação para dar. Ele chamou de apresentação. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, brutal e honesta. Enquanto desciam no elevador privado até o carro que esperava, Emília sentiu um frio profundo. Ela estava entrando num palco, a atriz principal numa peça cujo final trágico ela podia sentir mas ainda não tinha lido.
O Salão Safira estava esperando, e com ele, o ato final devastador do casamento dela. O Salão Safira era uma obra-prima de opulência do velho mundo. Lustres de cristal, cada um do tamanho de um carro pequeno, derramavam luz sobre o mar de convidados esquisitamente vestidos. O ar vibrava com conversa educada, o tilintar de cristal Baccarat, e as suaves melodias de um quarteto de cordas tocando Vivaldi. Garçons em paletós brancos impecáveis serpenteavam pela multidão com bandejas de champanhe e canapés. Era uma cena de perfeição calculada, precisamente como Marcos tinha planejado. Ele estava no elemento dele, movendo-se de grupo em grupo, apertando mãos de magnatas bancários e rindo com matronas da sociedade. Emília estava ao lado dele, uma sombra graciosa. O sorriso praticado, os olhos não traindo nada. Ela aceitava elogios pelo vestido, pelos arranjos florais deslumbrantes, pelo casamento lindo deles. Cada palavra de elogio parecia uma pequena pedra afiada atingindo o coração dela. Ela estava conversando com Dona Dulce, a abelha rainha indisputável do círculo social deles, quando a atmosfera na sala mudou. Foi uma mudança sutil no início. Uma onda de sussurros que começou perto da entrada e se espalhou pela multidão como um contágio. Cabeças viraram, conversas vacilaram. Emília seguiu os olhares. Parada no arco da entrada estava uma mulher que era a completa antítese da elegância discreta de Emília. Ela estava derramada num vestido vermelho fogo que abraçava cada curva, com uma fenda que subia perigosamente alto na coxa. O cabelo era uma cascata de cachos negros como corvos. Os lábios pintados de um vermelho desafiante combinando. Ela era deslumbrante, mas de um jeito que gritava por atenção. Emília sentiu um choque frio e nauseante de reconhecimento. Ela tinha visto aquele rosto antes. Numa foto marcada nas redes sociais do Marcos de uma conferência de negócios em Miami. Uma foto que ele tinha rapidamente desmarcado. Essa era Isabela Rossi. Isabela examinou a sala com o olhar predatório de um leopardo, os olhos pousando em Marcos. Ele estava no meio de uma risada com o senador, mas o som morreu na garganta dele. A cor drenou do rosto, deixando para trás uma palidez de puro pânico. Por um momento, o mestre do universo parecia um menino aterrorizado pego com a mão na jarra de biscoitos. Isabela começou a se mover pela multidão, um tubarão deslizando pela água. Os convidados se afastaram para ela, a curiosidade deles misturada com um senso delicioso de escândalo iminente. Ela não olhou para mais ninguém. O foco dela estava inteiramente em Marcos, e por extensão, Emília. Marcos, querido, ela ronronou ao alcançá-los, a voz alta o suficiente para todos por perto ouvirem. Ela completamente ignorou Emília, colocando uma mão perfeitamente manicurada no peito de Marcos. Eu não podia suportar a ideia de você comemorando sem mim. As sobrancelhas de Dona Dulce subiram até a linha do cabelo. O senador de repente encontrou uma necessidade urgente de checar o telefone. O círculo ao redor dele se alargou enquanto as pessoas se inclinavam descaradamente, ansiosas para testemunhar a carnificina. Isabela. Marcos gaguejou, a voz tensa. O que você tá fazendo aqui? Isso é um evento privado. Ah, eu sei, ela disse, o sorriso um corte de vermelho. Ela passou o dedo pela lapela dele. Mas nosso relacionamento não é exatamente privado mais, é? Não depois de Campos do Jordão, ou dos Hamptons, ou daquela semana adorável no Lago de Como. Cada local que ela mencionou era uma viagem que Marcos tinha alegado ser um fim de semana solo com os amigos ou um retiro de negócios vital. Cada palavra era uma adaga girando nas entranhas de Emília. Os sussurros ao redor deles cresceram mais altos. Isso não era mais uma festa. Era uma execução pública. Emília ficou congelada, uma estátua de mármore no meio do caos. Ela podia sentir centenas de olhos nela, observando, esperando que ela desmoronasse, gritasse, chorasse. Ela não fez nada disso. Uma estranha calma glacial se instalou sobre ela. A dor era imensa, uma dor física no peito. Mas algo mais estava surgindo junto. Uma raiva fria e clarificadora. Ela finalmente olhou para o marido. Realmente olhou para ele. O pânico nos olhos dele não era por ela, não era pelo casamento deles. Era pela reputação dele, pela imagem meticulosamente construída que agora estava sendo queimada diante dos próprios olhos. Ele não estava olhando para ela. Estava olhando para Isabela, um olhar frenético e suplicante que dizia aqui não. Agora não. Aquele olhar disse a Emília tudo o que ela precisava saber. A esperança que ela tinha se agarrado tolamente evaporou. Isso não era uma tempestade. O clima tinha mudado para sempre, e ela estava parada no coração gelado de um novo e desolado inverno. Isabela finalmente virou a atenção para Emília. Os olhos dela,
escuros e triunfantes, percorreram o vestido safira de Emília com desprezo. Então, você é a esposa, ela disse, o tom pingando de falsa simpatia. Emília, Marcos me contou tanto sobre você. É um prazer finalmente conhecer a mulher que estou substituindo. O quarteto de cordas tinha misericordiosamente parado de tocar. O silêncio que encheu o salão era grosso e pesado, quebrado apenas pelos sussurros frenéticos e animados dos convidados. Isabella Rossi tinha capturado a audiência, e ela estava claramente se deliciando com os holofotes. Me substituindo. A voz de Emília era surpreendentemente firme, uma nota baixa e clara na cacofonia de fofoca. Não era o grito histérico que a multidão esperava. O sorriso de Isabella se alargou, uma curva cruel e autossatisfeita. Não se faça de boba. É feio. Toda essa farsa. Ela acenou uma mão desdenhosa, indicando a sala opulenta. Os convidados, a própria festa. Acabou. Marcos e eu estamos apaixonados. Marcos, finalmente encontrando alguma aparência de voz, tentou intervir. Isabella, não é hora nem lugar. Ele alcançou o braço dela, mas ela o puxou. Não se atreva. Ela sibilou para ele, a voz um sussurro venenoso que ainda carregava no ar carregado. Não se atreva a tentar me controlar. Não mais. Cansei de ser seu segredinho sujo. Cansei de esperar em hotéis enquanto você banca o marido lindo. Ela virou de volta para Emília, os olhos brilhando com a malícia de um vencedor. Esse era o momento dela, a culminação de meses, talvez anos de manipulação. Ela não estava ali apenas para reivindicar Marcos. Ela estava ali para aniquilar Emília. Ele não te ama, sabe? Isabella continuou, se aproximando e invadindo o espaço pessoal de Emília. Ele pode te respeitar. Ele pode gostar de você como a gente gosta de uma poltrona velha e confortável, mas ele não te deseja. Não deseja há anos. Ele vem até mim para paixão, para vida, para uma mulher que entende o que um homem como ele precisa. Emília permaneceu em silêncio, a postura impecável. Ela manteve o olhar de Isabella, recusando dar a ela a satisfação de desviar. Por dentro, o coração dela estava martelando contra as costelas. Cada batida era um lembrete doloroso dos 5 anos que ela tinha dedicado a um homem que agora estava parado, paralisado, enquanto ela era sistematicamente desmontada em público. Você provavelmente está se perguntando por que agora, Isabella disse, a voz caindo para um tom conspiratório mas teatral. Por que escolhi essa noite, sua noite especial, para fazer minha entrada? Ela pausou para efeito dramático, deixando a expectativa crescer. Então ela lentamente, deliberadamente, levantou a mão esquerda. No dedo anelar estava um enorme diamante amarelo canário, tão grande e espalhafatoso que parecia pertencer a uma exposição de museu sobre rochas vulcânicas. Era um contraste gritante e berrante com o elegante e discreto conjunto de platina de Emília. Marcos me pediu em casamento semana passada em Paris, Isabella anunciou. Uma exclamação coletiva percorreu a sala. Ele só estava esperando o momento certo para te contar. Marcos parecia cinzento. Bela, isso não é, a gente não... Ah, cala a boca, Marcos, Isabella disparou, nem olhando para ele. Não seja covarde agora. Ela olhou de volta para Emília, a expressão uma mistura tóxica de pena e triunfo. E então ela desferiu o golpe final devastador. Tem mais, ela disse, colocando uma mão protetora sobre a barriga lisa. Um gesto universalmente compreendido. A verdadeira razão pela qual não podemos mais nos esconder. A razão pela qual você tem que sair do caminho. Estou grávida. Vamos ter um bebê. Se o anel de noivado tinha causado uma exclamação, essa notícia detonou uma onda de choque pelo salão. Era o checkmate supremo e irrefutável. Um caso era um escândalo. Um divórcio era uma tragédia. Mas um bebê era um novo começo, uma nova dinastia, e fazia de Emília, naquele instante, uma relíquia do passado. Isabella se inclinou, a voz agora um sussurro sibilante destinado apenas a Emília. Mas a expressão triunfante era para todo mundo ver. Ele é meu, Emília. O homem, o futuro, a família. É tudo meu agora. Você perdeu. Só assina os papéis, pega sua pensão e desaparece graciosamente. É a única coisa que te resta. Pela primeira vez, a compostura de Emília vacilou. Os olhos dela tremularam com uma dor profunda e absoluta. O bebê. Aquela era a única coisa que ela e Marcos tinham tentado, o único sonho que nunca se materializou. Uma fonte de tristeza silenciosa e privada por anos. E essa mulher, essa estranha, tinha recebido tão facilmente. A dor era tão aguda, tão cegante, que quase a derrubou de joelhos. Ela sentiu o mundo inclinar,
os rostos dos convidados se borrando numa tapeçaria grotesca de julgamento e curiosidade mórbida. Ela tinha perdido. Isabela estava certa. Ela tinha perdido tudo. Todos os olhos no salão Safira se moveram da amante triunfante para a esposa humilhada e finalmente para o homem preso entre elas. O silêncio era absoluto. Esse era o momento da verdade. Cada pessoa naquela sala, do CEO mais poderoso à socialite mais jovem, prendeu a respiração, esperando para ver como Marcos Tavares reagiria. Era um cadinho, e o caráter dele estava prestes a ser testado da forma mais pública imaginável. Emília olhou para o marido, uma súplica silenciosa nos olhos. Não era uma súplica para ele voltar para ela. Não mais. Aquele navio tinha acabado de ser torpedeado e afundado. Era uma súplica por um fragmento de dignidade, pelos 5 anos que tinham compartilhado, pelos votos que ele tinha feito um dia. Negue ela, os olhos imploravam. Se não por mim, então pela memória do que fomos. Não deixa isso terminar assim. Marcos encontrou o olhar dela, e naquele segundo fugaz, ela viu a alma dele exposta. Ele era um homem se afogando nas próprias escolhas, sufocado pelas consequências da fraqueza dele. Ele viu a mulher que tinha ficado ao lado dele, apoiado as ambições dele, criado um santuário de paz para ele voltar para casa. E ele viu a mulher que oferecia a ele a emoção intoxicante do novo, a validação que afagava o ego através da obsessão dela, e agora o herdeiro que ele secretamente desejava. Ele quebrou o contato visual com Emília primeiro. Ele virou para Isabela, a expressão mudando de pânico para uma resignação cansada e relutante. Ele pegou a mão dela, a do diamante amarelo espalhafatoso, e apertou. Não foi um gesto de paixão, mas de rendição. Então ele encarou a multidão silenciosa e observadora. Ele limpou a garganta, o som anormalmente alto na sala cavernosa. Peço desculpas a todos vocês por isso, ele começou, a voz tensa. Ele estava tentando projetar a imagem de um homem assumindo o controle, mas só parecia um animal encurralado. Isso deveria ser um assunto privado. Ele virou para Emília, e as palavras, quando vieram, foram mais frias e clínicas que qualquer provocação de Isabela. Emília, ele disse, recusando encontrar o olhar dela e em vez disso encarando um ponto em algum lugar sobre o ombro dela. Isabela está certa. Nosso casamento não tem funcionado há muito tempo. Estamos vivendo vidas separadas. Eu tenho sido infeliz. Ele estava reescrevendo a história deles em tempo real, pintando ela como participante na falência do casamento, fazendo parecer uma decadência mútua ao invés da traição singular dele. Ele estava se absolvendo. Eu não queria que acontecesse assim, ele continuou, a falsa sinceridade pingando de cada palavra. Eu queria te contar em particular, com respeito. Eu ia fazer isso, mas as coisas aceleraram. Ele olhou para a barriga de Isabela. Há novas responsabilidades que preciso considerar. Ele estava escolhendo o bebê. Ele estava escolhendo o futuro que Isabela representava. E ao fazer isso, estava apagando o passado que compartilhava com Emília. Acho melhor lidarmos com isso discretamente, ele disse. A pura audácia da declaração atordoou Emília em imobilidade. Ele estava pedindo um divórcio discreto no meio de um espetáculo público que ele mesmo tinha orquestrado. Vou pedir para o meu advogado entrar em contato com o seu amanhã de manhã. Desejo tudo de bom para você, Emília. De verdade. Era uma demissão, um pacote de desligamento corporativo entregue com uma aparência oca de cortesia profissional. Ele não apenas tinha falhado em defendê-la. Ele tinha ativamente se aliado à atormentadora dela e publicamente a descartado. Ele tinha validado cada palavra cruel que Isabela tinha proferido. A multidão irrompeu numa agitação de conversa escandalizada e abafada. Dona Dulce olhou para Emília com uma expressão de pura e inalterada pena. Um olhar que era mais insultante que qualquer desprezo. Emília se sentiu total e completamente sozinha. Ela era um fantasma na própria festa, uma nota de rodapé na história de Marcos Tavares e sua nova família. Isabela deslizou o braço possessivamente através do de Marcos, descansando a cabeça no ombro dele. Ela olhou para Emília por cima do smoking, os olhos brilhando com vitória absoluta e inquestionável. Ela tinha vencido. Ela tinha levado tudo. Emília finalmente soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. A dor ainda estava lá, um núcleo branco e quente no peito. Mas a raiva fria e clarificadora de antes estava começando a cristalizar em algo mais duro, algo mais afiado. Era a calma de uma pessoa que finalmente bateu no fundo do poço e percebe que não tem outro lugar para ir senão para cima. Ela deu um único aceno de cabeça quase imperceptível. Ela não ia chorar. Ela não ia gritar. Ela não ia dar a eles essa satisfação. Ela tinha perdido o marido, o casamento e a dignidade no espaço de 10 minutos.
Mas enquanto ficava ali parada, isolada e exposta, ela fez um voto solene de que não perderia a si mesma. Bem quando Marcos virou para conduzir Isabela para fora, como se fosse pastorear sua nova vida para longe dos destroços da antiga, uma nova presença se fez conhecida. Não foi barulhenta ou dramática. Foi uma mudança no ar, uma alteração na força gravitacional da sala. 2 homens estavam perto da entrada do salão onde Isabela tinha feito sua grande estreia. Eles não estavam lá momentos antes. Eram mais velhos, vestidos em ternos conservadores impecáveis que sussurravam riqueza ao invés de gritá-la. Ficaram parados com uma quietude inquietante, a autoridade silenciosa deles cortando através da energia caótica da sala. O homem na frente estava nos seus 60 e poucos anos, com uma juba de cabelos prateados e olhos da cor de um céu de inverno. Afiados, inteligentes, e atualmente cheios de uma fúria glacial. Ele mantinha uma presença que fazia CIOR e senadores encolherem. Esse era um homem acostumado a ser a pessoa mais poderosa em qualquer sala em que entrasse. Esse era Augusto Vasconcelos. Ao lado dele e ligeiramente atrás estava um homem mais jovem, claramente o filho, com os mesmos olhos afiados mas uma constituição mais atlética e um queixo travado numa linha de raiva protetora. Ele parecia que podia desmontar uma aquisição hostil ou um homem com igual facilidade. Esse era Juliano Vasconcelos, pai e irmão de Emília. Eles não estavam na lista de convidados. Emília tinha especificamente pedido para eles não virem. A família dela, os Vasconcelos, eram notoriamente reservados. Era uma dinastia de dinheiro antigo de São Paulo, o império deles construído ao longo de gerações em logística de transporte e private equity. A riqueza deles era silenciosa, vasta, e profundamente integrada nas fundações do comércio global. Eles não ostentavam. Não frequentavam festas frívolas. Valorizavam privacidade e integridade acima de tudo, razão pela qual o casamento de Emília com o ambicioso dinheiro novo Marcos Tavares sempre tinha sido um ponto de preocupação silenciosa para eles. Não queremos nos intrometer na sua vida, querida, o pai tinha dito. Esse é o seu mundo. Mas se você precisar da gente, estamos a um telefonema de distância. Ela não tinha feito a ligação, mas alguém deve ter feito. Talvez a assistente dela, Clara, que estava com ela há anos e era ferozmente leal. Não importava. Eles estavam ali agora. Os olhos de Augusto Vasconcelos varreram a sala, absorvendo a cena com uma calma analítica praticada. Ele viu a amante triunfante agarrada ao braço do genro. Ele viu os olhares de pena e julgamento dos convidados, e viu a filha parada sozinha, equilibrada e não quebrada, mas com um universo de dor nos olhos. A expressão dele endureceu, a fúria nos olhos solidificando em algo frio e absoluto. Eles começaram a andar para frente. Como Isabela, eles abriram a multidão, mas por uma razão inteiramente diferente. As pessoas não se moveram do caminho deles para ter uma visão melhor de um escândalo. Elas se moveram por um senso instintivo, quase primitivo, de deferência. Sussurros ondularam pela sala novamente, mas esses eram diferentes. Aquele é Augusto Vasconcelos, um gestor de fundos murmurou para a esposa. Augusto Vasconcelos? O que ele está fazendo aqui? Achei que ele nunca saía de São Paulo. Ela sussurrou de volta. Tavares deve ser mais conectado do que eu imaginava. Marcos e Isabela pararam, a saída triunfante deles interrompida. Marcos virou, e o rosto dele, já pálido, ficou branco como giz. Ele tinha encontrado Augusto Vasconcelos apenas 2 vezes. Uma para pedir a mão de Emília, um encontro que pareceu mais um depoimento, e uma no casamento. Ele sabia no nível intelectual que o sogro era um homem poderoso, mas nunca tinha entendido a verdadeira escala daquele poder. Ele tinha visto os Vasconcelos como arcaicos e reclusos, uma relíquia de uma era passada. Ele os tinha subestimado fatalmente. Augusto e Juliano não pararam em Marcos. Eles foram direto para Emília. Augusto estendeu a mão e pegou a mão da filha, o aperto firme e reconfortante. Juliano ficou do outro lado dela, um guarda silencioso e formidável. Eles formaram uma muralha protetora ao redor dela. Você está bem, Emília? Augusto perguntou, a voz baixa e calma, destinada apenas a ela. Emília olhou pro pai, e pela primeira vez naquela noite, ela sentiu o gelo ao redor do coração começar a rachar. Uma única lágrima traçou um caminho pela bochecha. Não, ela sussurrou, a voz quebrando com a única palavra. Mas vou ficar. Augusto apertou a mão dela. Sim, vai. Ele então virou o olhar, que agora estava desprovido de qualquer calor, para Marcos. Ele não levantou a voz. Não precisava. O peso puro da desaprovação dele era sufocante. Marcos, ele disse, o nome soando como um insulto.
Você fez minha filha se sentir indesejada na própria festa de aniversário de casamento na frente dos amigos dela. Você trouxe essa pessoa. Ele deu a Isabela um olhar de tamanho desdém profundo que ela recuou fisicamente. Senhor Vasconcelos, senhor, Marcos começou, a voz falhando. Isso é um mal-entendido. É um assunto de família particular. Não há nada particular nesta sala, Augusto declarou friamente. E você deixou de ser família aproximadamente 15 minutos atrás. Você cometeu um erro de cálculo catastrófico. Isabela, encorajada pela vitória dela e ignorante do verdadeiro poder que estava enfrentando, bufou. E quem é você, um velho tentando defender a filha decadente? Marcos e eu estamos apaixonados. Vamos ter um bebê. Não tem nada que você possa fazer. Juliano deu um passo à frente, a expressão trovejante, mas Augusto colocou uma mão restritiva no braço do filho. Ele olhou para Isabela como se ela fosse um inseto curioso. Moça, Augusto disse, a voz caindo para um nível perigosamente baixo. Você confundiu um momento de mau gosto com uma vitória vitalícia, um erro comum dos míopes. Ele então virou as costas para ambos, dispensando-os como completamente irrelevantes. O olhar dele caiu sobre um homem de aparência tarefada num smoking, o gerente-geral do hotel, Sr. Duarte, que estava pairando por perto, torcendo as mãos. Augusto Vasconcelos olhou para o gerente, os olhos segurando o brilho frio e duro de um homem prestes a mover bilhões de reais com um único comando. Você, Augusto disse, a voz clara e ressonante, cortando através do silêncio do salão. Você é o responsável aqui. O gerente correu para frente. Sim, Sr. Vasconcelos. Uma honra tê-lo, senhor. Há algum problema? A verdadeira natureza do problema estava prestes a ser revelada, e era muito maior do que o Sr. Duarte jamais poderia imaginar. O Sr. Duarte, o gerente-geral, praticamente se curvou. Um problema, Sr. Vasconcelos? Qualquer coisa. Podemos ter uma escolta de segurança. Ele se calou, gesticulando vagamente em direção à fonte da perturbação. Marcos e Isabela. Augusto Vasconcelos ergueu uma mão, um gesto simples que comandou o silêncio absoluto. Ele não estava mais olhando para Marcos ou Isabela. Para ele, eles tinham deixado de existir. O foco dele era puramente no local, o palco em que a filha tinha sido tão cruelmente humilhada. O problema, Sr. Duarte, Augusto começou, a voz calma e deliberada, como se estivesse discutindo uma alteração menor numa reserva de jantar, é que este estabelecimento, este salão bonito, agora para sempre será associado a uma memória bastante desagradável para minha filha. Ele pausou, deixando a declaração pairar no ar. A multidão estava completamente cativada. Isso era um drama muito mais envolvente que qualquer ópera. A família Vasconcelos não tolera memórias desagradáveis, Augusto continuou. Nós as apagamos, ou quando isso não é possível, nós as adquirimos e mudamos a narrativa. O murmúrio confuso percorreu a sala. Adquirir elas? O que isso significava? Marcos ficou olhando, um horror nascente no rosto. Ele estava começando a entender o abismo entre o mundo dele de finanças alavancadas chamativas e o mundo da família Vasconcelos de poder fundacional silencioso. Ele construía coisas sobre dívida e especulação. Eles eram donos da rocha fundamental. Augusto virou o olhar penetrante de volta para o gerente. A holding principal da minha família é o Grupo Vasconcelos Global. Presumo que seu hotel, o Monte Carlo, faz parte do portfólio Soberano Hospitalidade. Os olhos do Sr. Duarte se arregalaram em choque. Ora, sim, senhor, faz. Eu imaginava, Augusto disse com um aceno. Meu filho Juliano aqui lidera a nossa divisão de aquisições. Ele está de olho no Soberano há algum tempo. Eles estão subvalorizados desde o último relatório trimestral. Juliano, qual era a cifra que discutimos? Juliano, que tinha ficado em silêncio até agora, falou com a precisão cortante de um cirurgião. O valor de mercado deles no fechamento de sexta foi aproximadamente 6 bilhões e 800 milhões. Pai, atualmente detemos uma participação não divulgada de 7%. Uma oferta agressiva com um prêmio de 25% seria 8 bilhões e 120 milhões. É uma oferta toda em dinheiro que eles seriam legalmente obrigados a apresentar ao Conselho. Dado o nível atual de endividamento deles, seriam tolos em recusar. Uma onda de exclamações genuínas e audíveis varreu o salão. As pessoas não estavam mais apenas sussurrando. Telefones estavam sendo discretamente puxados. Jornalistas financeiros na multidão estavam freneticamente digitando mensagens para os editores. Isso não era mais apenas fofoca social. Isso era um evento que moveria o mercado. Isabela parecia completamente confusa.
Do que vocês estão falando? Comprando um hotel. Vocês não podem simplesmente fazer isso. Minha cara, Juliano disse, virando para ela com um olhar de pena. Não estamos comprando o hotel. Estamos comprando a empresa que é dona do hotel e das outras 37 propriedades de luxo no portfólio internacional deles. Este prédio é um erro de arredondamento. Augusto Vasconcelos olhou de volta para o atordoado Sr. Duarte. Meu assistente pessoal, Sr. Caldeira, está no telefone há meia hora com o presidente do Conselho do Soberano. Eles acabaram de ser informados da nossa iminente oferta hostil de aquisição, que será feita na abertura do mercado amanhã de manhã. Contudo, para evitar qualquer desconforto, estamos fazendo uma oferta direta esta noite por esta propriedade específica, um adiantamento, se preferir. Ele enfiou a mão no paletó e tirou não um talão de cheques, mas um simples e elegante porta-documentos de couro. Ele abriu e produziu uma única folha de papel. Essa é uma carta de intenção apoiada por uma confirmação de transferência bancária direta do nosso banco em Zurique. Estamos comprando o Hotel Monte Carlo, São Paulo. O terreno, o prédio, a marca, tudo com efeito imediato. O telefone do Sr. Duarte vibrou no bolso. Ele o tirou, a mão tremendo. Ele olhou para a tela, o rosto ficando da cor de pergaminho branqueado. Ele olhou para Augusto Vasconcelos, a expressão de puro espanto e terror inalterados. Acabei de receber um e-mail do nosso CEO. O gerente gaguejou. Ele diz para dar ao senhor o que quiser. A propriedade é sua, Sr. Vasconcelos. Bem-vindo ao Monte Carlo. Silêncio absoluto e profundo. Dava para ouvir uma pérola cair no tapete grosso. Augusto Vasconcelos deu um leve aceno satisfeito. Ele era dono do palco agora. Ele era dono do prédio. Ele era dono de toda a narrativa. Ele finalmente virou a atenção de volta para Marcos e Isabela, que estavam congelados, os rostos máscaras de descrença. O sorriso triunfante de Isabela tinha desaparecido, substituído por confusão de queixo caído. Marcos parecia que o mundo inteiro dele tinha acabado de ser liquidado diante dos olhos. Então, Augusto disse, a voz tão fria quanto o coração de um banqueiro. Como o novo proprietário deste estabelecimento, tem algumas mudanças imediatas a implementar. Primeiro, a decoração neste salão é agora oficialmente de mau gosto. Vamos renovar. Segundo, temos uma nova política sobre convidados não convidados e pragas. Ele olhou diretamente para Marcos Tavares. Você tem 5 minutos para desocupar minha propriedade, você e sua associada. Os olhos dele tremularam para Isabela. Depois disso, vou mandar removê-los por invasão de propriedade. A palavra invasão pairou no ar, um prego brutal final no caixão da vida social e profissional de Marcos Tavares. Ele não era mais um anfitrião num local prestigiado. Era um intruso na mais nova aquisição dos Vasconcelos. Os convidados que minutos atrás estavam olhando para Emília com pena agora encaravam Marcos e Isabela com uma mistura de choque, desprezo e medo. Estavam testemunhando uma jogada de poder de proporções tão épicas que seria comentada por décadas. No mundo deles, riqueza era poder, mas a escala do poder dos Vasconcelos era algo que a maioria deles só tinha lido a respeito. Eles tinham acabado de testemunhar um leão espantando uma mosca. Marcos não tinha apenas sido derrotado. Ele tinha sido tornado completamente insignificante. Isabela foi a primeira a quebrar, a ignorância dela finalmente perfurada pela realidade aterrorizante da situação. Isso é loucura, ela berrou, a voz alta e estridente. Marcos, faz alguma coisa. Você é Marcos Tavares. Marcos não pareceu ouvi-la. Ele estava olhando para Emília, para a mulher que ele tinha descartado tão casualmente. Ele finalmente a estava vendo não como a esposa quieta e despretensiosa, mas como a filha de Augusto Vasconcelos, a herdeira de um império que ele nem conseguia compreender. O acordo pré-nupcial que ele tinha assinado agora parecia uma corda no pescoço. Era blindado, redigido pelo time jurídico da família Vasconcelos, projetado para proteger os ativos deles precisamente desse tipo de situação. Ele sairia do casamento com nada mais do que tinha entrado. Mas era pior que isso. Ele trabalhava com finanças, um mundo construído sobre reputação e conexões. Seus maiores clientes, seus apoiadores mais importantes. Quantos deles tinham laços com o Grupo Vasconcelos Global? Quantos deles o abandonariam amanhã de manhã para evitar estar do lado errado de Augusto Vasconcelos? A carreira dele estava acabada. Ele só não sabia a hora exata da morte ainda. Juliano Vasconcelos deu um passo em direção a ele, a voz baixa e ameaçadora. Os 5 minutos começaram a 4 minutos. Tavares, sugiro que você vá embora. Ah, e a propósito, meu pai faz parte do comitê de ética da CVM.
Eu me certificaria de que seus registros de negociação dos últimos 5 anos estejam impecáveis. Temos a impressão de que podem receber uma auditoria anônima muito completa em breve. Esse foi o golpe final devastador. A ameaça não era apenas ruína social ou financeira. Era legal. Era aniquilação total. Marcos agarrou o braço de Isabela, o aperto machucando. Estamos indo embora, ele murmurou, a voz um sussurro sufocado. Mas meu anúncio, ela protestou, ainda se agarrando aos restos esfarrapados da vitória dela. A festa acabou. Ele rosnou e começou a arrastá-la em direção à saída. A multidão se abriu para eles mais uma vez, mas dessa vez foi com desprezo sem disfarce. Enquanto passavam pelo arco da entrada, um flash de câmera disparou. Um paparazzo de um jornal de sociedade tinha capturado a caminhada da vergonha. A foto estaria na capa de todas as revistas de fofoca pela manhã, o divórcio de bilhões. Tavares expulso da própria festa. Eles tinham ido embora. A serpente tinha sido expulsa do jardim. O salão ficou quieto por um momento, e então uma coisa estranha aconteceu. Dona Dulce, a rainha da sociedade, andou propositadamente até Emília. Ela não ofereceu pena. Ela ofereceu respeito. Emília, minha querida, ela disse, a voz cheia de uma admiração recém-descoberta. Sinto muito que você teve que aguentar isso. Sua família é notável. Ela então olhou para Augusto. Augusto, faz tempo demais. Era um sinal para todos os outros. A ordem social tinha sido restabelecida. Emília não era mais a vítima. Ela era a filha intocável da família mais poderosa na sala. Um por um, convidados se aproximaram, oferecendo desculpas, apoio e convites. Estavam gravitando pro poder como sempre faziam. Emília não sentiu nada além de uma dormência cansada. Ela não tinha interesse nas lealdades volúveis deles. Ela olhou pro pai e pro irmão, sua verdadeira família, seu apoio inabalável. Podemos ir para casa? Ela perguntou suavemente. Claro, querida, Augusto disse, envolvendo um braço protetor ao redor dela. Vamos para casa. Enquanto saíam do salão Safira, o salão dela agora, Emília não olhou para trás. Ela passou pelas fontes de champanhe e esculturas de gelo extravagantes, passou pelos destroços da vida antiga, e saiu pro ar noturno limpo e fresco de São Paulo. Ela sentiu uma profunda sensação de liberação. A dor da traição de Marcos ainda estava lá, uma contusão profunda e sensível na alma. Levaria tempo para curar, mas pela primeira vez em anos, ela se sentia livre. Ela não era mais a senhora Marcos Tavares, a esposa perfeita e quieta. Ela era Emília Vasconcelos. Ela era parte de algo audacioso, forte e duradouro. Ela tinha entrado naquela festa como uma esposa numa gaiola dourada. Estava saindo uma rainha que acabará de herdar um novo canto do reino. O futuro era incerto, mas era dela para escrever, e ela sabia com uma certeza que se instalava fundo nos ossos que seria uma obra-prima. A viagem do Hotel Monte Carlo até a cobertura privada da família Vasconcelos com vista pro Parque do Ibirapuera foi conduzida num silêncio profundo, quase sagrado. O Maybach personalizado se movia pelas ruas da cidade como um fantasma, o interior à prova de som isolando os ocupantes da cacofonia da vida paulistana. Emília sentou entre o pai e o irmão, a seda safira do vestido um corte de cor profunda na cabine mal iluminada. A adrenalina que a tinha sustentado durante a aprovação pública estava começando a diminuir, deixando para trás uma exaustão profunda, de ossos cansados, e uma dor oca rastejante. Ela olhou para as luzes borradas da cidade, vendo não a metrópole vibrante, mas o fantasma do sorriso triunfante de Isabela, ouvindo o eco da demissão clínica de Marcos. O bebê. A palavra martelava na mente dela com uma crueldade rítmica e surda. Era a única peça da traição que parecia pessoal, um golpe direcionado à sua vulnerabilidade mais profunda e privada. Quando chegaram, a cobertura era um santuário de luxo silencioso. Diferente da opulência grandiosa, quase teatral do Salão Safira, a casa dos Vasconcelos era um testemunho de poder discreto. Arte de qualidade de museu. Um Portinari aqui, um de Cavalcante ali, pendurados em paredes de estuque veneziano. Os móveis eram modernos e minimalistas, escolhidos por forma e conforto ao invés de ostentação. Era um espaço projetado para pensar, para estratégia, para viver, não para se apresentar. Augusto a conduziu até um sofá profundo e confortável de frente para uma janela do chão ao teto que oferecia uma vista divina do parque. Senta, Emília, ele disse gentilmente. Juliano, pega um conhaque para sua irmã. Prefiro chá, ela sussurrou, a voz suave. O pai dela, o homem que comandava o império global, simplesmente assentiu, virou e foi para a cozinha ele mesmo colocar a chaleira.
O simples ato doméstico era mais reconfortante do que qualquer grande gesto jamais poderia ser. Juliano voltou e entregou a ela um tablet. Na tela estava a página inicial do Valor Econômico. A manchete era crua. Grupo Vasconcelos Global inicia a aquisição hostil da Soberano Hospitalidade em movimento dramático e sem precedentes. Abaixo, uma submanchete citava fontes que apontavam para uma altercação pública num evento privado envolvendo a herdeira da VGG, Emília Vasconcelos, e seu marido Marcos Tavares como catalisador. Já tá em todo lugar, Juliano disse, a voz um rugido baixo de fúria contida. A imprensa de negócios está enquadrando como uma jogada de poder. Os sites de fofoca. Ele fez uma careta. Estão chamando de a derrubada de bilhões. Aquela foto do Tavares sendo arrastado para fora é a imagem mais comentada do Brasil. Emília olhou para a tela, uma estranha sensação de desapego lavando sobre ela. Parecia que estava lendo sobre personagens num romance, não vivendo através da implosão da própria vida. Vocês fizeram tudo isso só por mim. Não, Juliano disse, sentando de frente para ela. Fizemos pela família. Marcos Tavares não apenas desrespeitou a esposa essa noite. Ele humilhou os Vasconcelos. Ele fez isso publicamente, achando que éramos distantes ou reclusos demais para importar. Ele tratou nosso nome como um adereço no draminha sórdido dele. Essa é uma ameaça existencial que não toleramos. Augusto voltou com uma bandeja carregando um bule de porcelana e uma única xícara. Ele serviu o líquido âmbar fumegante e entregou a ela, os movimentos precisos e calmos. Seu irmão está certo, ele disse, tomando seu assento. Por gerações, o maior patrimônio da nossa família tem sido nossa reputação. Somos conhecidos por sermos reservados, sim, mas também pela nossa integridade e nossa memória implacável. Quando alguém ataca um de nós, está testando a força de toda a nossa fundação. Se permitirmos uma rachadura aparecer, toda a estrutura fica comprometida. Essa noite não foi sobre vingança, Emília. Foi sobre reforço. Emília envolveu as mãos frias ao redor da xícara quente. O que vai acontecer com ele? Ele tá acabado, Juliano disse com finalidade fria. A partir deste momento, toda a linha de crédito que Marcos Tavares ou a firminha dele tinha foi congelada ou recolhida. Os bancos que o financiavam são os mesmos bancos com quem fazemos negócios há 50 anos. Uma única ligação do papai foi tudo o que precisou. Os investidores dele estão em pânico. Os sócios estão tentando se distanciar. Ao amanhecer, Marcos Tavares será um nome tão radioativo que vai queimar qualquer um que falar. E ela? Emília perguntou, a palavra com gosto de cinza. Isabela Rossi. Juliano continuou, puxando outro arquivo no tablet. Ex-embaixadora de marca e aspirante à estrela de reality show. Ela tem um histórico de se apegar a homens casados ricos. O diamante canário, a propósito, era alugado. O aluguel vence terça que vem. Duvido que ela consiga fazer o pagamento. Ela achou que estava garantindo um futuro. Em vez disso, se amarrou a um páreo com uma montanha de dívidas e uma investigação da CVM pendente. A informação foi entregue com precisão cirúrgica, mas não trouxe alegria a Emília. Era apenas um catálogo de ruína. Ela tinha amado Marcos. Uma vez verdadeiramente amado. Ver a arquitetura da vida dele sendo sistematicamente desmontada, mesmo depois da traição monstruosa, a encheu de uma tristeza profunda e complicada. Pai, ela disse, olhando para ele, os olhos implorando por compreensão. O bebê. Ela disse que está grávida. A expressão de Augusto suavizou. Ele estendeu a mão e colocou sobre a dela. E se ela estiver, a criança será um neto Vasconcelos, e será provida. Não somos bárbaros, Emília. A criança é inocente. Mas os pais dela, os pais fizeram suas escolhas. As consequências são deles. Naquele momento, Emília entendeu. O poder da família não estava apenas na capacidade de destruir, mas no código de conduta inabalável. Eram implacáveis com os inimigos, mas protegiam os seus, até os que ainda não tinham nascido. Ela tomou um gole de chá, o calor se espalhando pelo peito. As lágrimas que ela tinha segurado a noite toda finalmente vieram, não numa torrente histérica, mas num fluxo quieto e constante de luto pelo amor que ela pensava ter, o futuro com que tinha sonhado, e a inocência que tinha perdido. O pai e o irmão não falaram. Simplesmente sentaram com ela na cidadela de silêncio, uma frente unida, deixando ela finalmente quebrar para que pudessem começar a reconstruí-la. Uma semana depois, Emília estava parada não num escritório de advocacia, mas na casca cavernosa, agora vazia, do Salão Safira. Os lustres opulentos estavam cobertos de lona.
Os tapetes persas tinham sido enrolados e os móveis dourados tinham ido embora. A sala estava despida, um esqueleto esperando uma nova identidade. O ar cheirava poeira e potencial. Tinha sido uma semana de eficiência implacável e silenciosa. Os processos de divórcio estavam em andamento, conduzidos pela advogada mais formidável da família Vasconcelos, uma mulher conhecida nos círculos jurídicos como Martelo de Veludo. Marcos, como previsto, não tinha contestado um único ponto. A rendição dele foi total e imediata. Ele tinha assinado abrindo mão de seus direitos, suas reivindicações e sua presença na vida dela com um traço de caneta. Emília tinha recebido uma única e patética mensagem de texto dele. Me desculpa. Eu nunca entendi. Ela deletou sem responder. Relatórios do time jurídico pintavam um quadro sombrio da nova realidade dele. Ele e Isabela estavam escondidos num apartamento alugado no interior. A imprensa acampada do lado de fora. A firma dele tinha colapsado. Os sócios o tinham processado. A auditoria da CVM era real e tinha descoberto irregularidades significativas. Isabela, longe de ser a vencedora triunfante, tinha sido ouvida gritando com ele que ele tinha arruinado a vida dela. A grande história de amor que eles tinham proclamado tinha azedado num pesadelo amargo e claustrofóbico de criação própria. Emília sentiu uma pena distante, mas nada mais. O foco dela estava no futuro, e começava ali, naquela sala que tinha sido o local da humilhação mais profunda dela. O pai tinha dado carta branca. O Monte Carlo é seu para administrar, ele disse. Um projeto, algo para focar. Ela estava parada com a arquiteta líder dos projetos de caridade da Fundação Vasconcelos, uma mulher brilhante chamada Lena Petrovna. Tem bons ossos, Lena disse, a voz ecoando no espaço vazio. Proporções clássicas. O que você vê para ele, Emília? Emília andou até o centro da sala, até o exato ponto onde ela tinha ficado, isolada e sozinha. Ela lembrou dos centenas de olhos encarando, os sussurros, as palavras venenosas de Isabela. Uma pessoa menor poderia ter demolido o lugar, apagado da terra, mas Emília era uma Vasconcelos. Eles não apagavam a história. Eles a moldavam à vontade deles. Eu vejo um lugar pro público. Emília disse, a voz clara e forte. Essa parte da cidade não tem um grande centro cultural. O MASP fica longe demais para essas comunidades. Quero transformar este salão, toda essa ala do hotel, no anexo Vasconcelos de arte contemporânea. As sobrancelhas de Lena subiram em surpresa e alegria. Emília, isso é ambicioso. O custo, a logística. A fundação vai financiar, Emília declarou simplesmente. Quero que esse seja um lugar de beleza, de aprendizado, entrada gratuita. Quero que crianças de escola venham aqui e vejam a primeira obra-prima delas. Quero que artistas em dificuldades tenham um lugar para expor o trabalho. Quero pegar um espaço que foi construído para luxo privado e excludente e transformar em algo que devolve. Vamos transformar um monumento à vaidade num testemunho à criatividade. Ela olhou para o arco onde Isabela tinha feito a entrada dela. Ali, ela disse, apontando, vai ser a entrada principal. Vamos derrubar as portas. Deve ser aberto, acolhedor, um lugar onde ninguém nunca se sinta indesejado. Naquela decisão, algo inteiro mudou dentro dela. Ela não estava apenas se curando. Ela estava criando. Ela estava pegando o momento mais feio da vida dela e usando as fundações para construir algo bonito e duradouro. Esse era um poder maior do que comprar uma empresa ou arruinar um inimigo. Era o poder da transformação. Mais tarde naquela noite, de volta à cobertura, Emília ficou parada diante de uma pintura que ela tinha pedido para trazer da propriedade da família em São Paulo. Era um retrato de Artemisia Gentileschi, uma artista do século XVII que tinha canalizado seu próprio trauma em obras de arte poderosas e desafiadoras. A pintura retratava uma mulher de vontade forte e inteligente olhando para o observador. A expressão não era nem feliz nem triste, mas cheia de uma resiliência profunda e conhecedora. Emília viu um reflexo de si mesma, não no rosto da mulher, mas no espírito dela. A dor da última semana era real, uma cicatriz que ela sempre carregaria. Mas não era mais uma ferida. Era parte da história dela, o capítulo que tinha terminado um conto de fadas e começado uma epopeia. Ela não era mais apenas uma esposa, uma filha ou uma vítima. Ela era Emília Vasconcelos, uma patrona, uma construtora, uma força. Ela tinha encontrado sua própria tela, e estava apenas começando a pintar. E assim Emília Vasconcelos se afastou, não para um fim, mas um começo. A história daquela noite se tornou uma lenda nos círculos de elite da cidade, um conto de advertência sobre a diferença entre arrogância barulhenta e poder silencioso.
Marcos Tavares e Isabela Rossi desapareceram das colunas de alta sociedade, os nomes deles se tornando sinônimo de humilhação pública. Eles conseguiram o futuro que queriam, mas foi construído numa fundação de escândalo e exílio social. Mas para Emília, a história foi de recuperação. Ela redescobriu sua paixão, não apenas por arte, mas pelo legado que a família tinha construído. Ela assumiu um papel ativo na Fundação Vasconcelos, se tornando uma das filantropas mais respeitadas da cidade. Ela aprendeu que força verdadeira não é sobre nunca cair. É sobre como você se levanta. E naquela noite, apoiada pelo amor inabalável da família, ela se levantou como uma fênix. O que vocês acharam da volta épica da família da Emília? O que você teria feito no lugar dela? Conta pra gente nos comentários. E se você ama histórias onde o azarão consegue a vingança satisfatória suprema, não esquece de dar aquele like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver, e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder outra história de vindicação épica e justiça.